A proposta desse vídeo é fazer com que vocês entendam um pouco sobre a teoria da relatividade e alguns subtemas que envolvem essa teoria. Bem, a teoria da relatividade é um conjunto de estudos feitos pelo físico alemão Albert Einstein. Bem, esses estudos definem uma relação entre espaço e tempo, sendo ambos de caráter relativo, não estáticos. Mais resumidamente, a teoria da relatividade afirma que o tempo não é igual para todos, podendo variar de acordo com velocidade, gravidade e espaço. Bem, agora vocês vão acompanhar os outros subtemas que envolvem essa teoria. A teoria da relatividade foi desenvolvida no início do século XX pelo físico alemão Albert Einstein, um dos cientistas mais notáveis e brilhantes de todos os tempos. A relatividade transformou-se em uma das teorias mais importantes da física, sendo a base para as próximas demonstrações realizadas, como a unidade do espaço e do tempo, da matéria e da energia, e a equivalência entre as forças de gravidade e os efeitos de aceleração de um sistema. Em seu livro publicado em 1905, era significativamente sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Isso já nos sugere que a relatividade seja filha da ciência da eletricidade e do magnetismo. Efetivamente, foi o grande desenvolvimento do eletromagnetismo ao longo do século XIX que forneceu os problemas que são na base da teoria da relatividade. O verdadeiro problema começou quando experiências de laboratório e observações astronômicas que deveriam revelar consequências do movimento da Terra no éter apresentaram resultados que contrariavam as expectativas dos cientistas, porque não assinalavam os efeitos esperados. A experiência mais sofisticada e sensível foi a realizada em 1887 pelos norte-americanos Michel e Moore. Eles construíram um aparelho denominado de interferômetro, no qual um feixe luminoso é dividido em dois ao passar por um espelho semi-refletor. Os feixes divididos seguem caminhos diferentes, mas que se cruzam. Nesse cruzamento, os feixes são recombinados. O efeito do éter dependeria dos caminhos trilhados pelos dois feixes, ao mesmo modo que um barco terá velocidade resultante diferente caso atravesse um rio perpendicularmente ou paralelamente à correnteza. Tendo os dois feixes velocidades relativas diferentes, ao serem recombinados, o padrão de interferência resultante evidenciaria a influência do éter. Após diversas tentativas de acomodar a teoria aos dados experimentais, a solução proposta por Albert Einstein destacou-se pela generalidade. Ele se apoiou em duas premissas: a validade das equações do eletromagnetismo, que geravam ondas propagando-se a uma velocidade de luz, e o denominou de princípio da relatividade. Einstein não se apegou, contudo, aos cálculos para a mudança de referenciais, mas o que considerou ser um princípio físico fundamental. Todas as leis da física, tanto as mecânicas quanto as do eletromagnetismo, deveriam ser as mesmas em qualquer referência inercial, com validade restrita desde o princípio, em cujos fenômenos eletromagnéticos eram incompatíveis com os cálculos para a mudança de referencial. Einstein apoiou-se no princípio por ele proposto e mudou os tais cálculos, sendo assim os denominou de transformações galileanas. A saga das verificações da teoria da relatividade é um tema de grande interesse histórico. Abordaremos aqui apenas para se ter uma ideia das dificuldades que cercaram a aceitação da teoria da relatividade em diversos círculos científicos. Essa teoria foi publicada em 1905. 10 anos depois, a partir de 1915, o nome Einstein passou a ser publicado sistematicamente, indicado para receber o Prêmio Nobel, quando em 1920, a comissão de cientistas, que decide a lista de premiados a cada ano, resolveu premiar Einstein, o que fez pelos seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico e não pela criação da relatividade. Pesou nessa decisão
a exigência de que o prêmio Nobel deve ser atribuído a resultados científicos que tenham recebido comprovação experimental. Efetivamente, só bem mais tarde, a relatividade recebeu significativamente confirmações experimentais. Na década de 20, cessaram as resistências à nova teoria e, em muitos anos depois, só na década de 50, ela passou a ser ensinada nas universidades. Na decisão dos que aceitaram inicialmente a teoria da relatividade, influíram fatores como sua generalidade, sua simplicidade e também a sua elegância. Planck, por exemplo, um dos primeiros a apoiar a relatividade, declarou em sua bibliografia: "Para mim, o apelo dessa teoria resultava do fato de poder esforçar-me por deduzir aspectos absolutos, invariantes, resultantes dos seus teoremas." Também atraiu muitos cientistas a possibilidade de aplicar a nova teoria a novos domínios, a exemplo de Eisenfield, que aplicando a nova teoria do modelo atômico proposto por Niels. A busca da relatividade. Muito antes de a busca da relatividade obter uma aceitação na comunidade científica, Einstein dedicou-se a modificar a que havia sido citado de modo a adaptar no começo da relatividade os sistemas não inerciais que estavam apagados das mudanças relativísticas. Já em 1907, em um artigo de revisão da busca da relatividade, ele se perguntava se não devíamos estender o começo da relatividade ao sistema maior. Neste mesmo artigo, formatou o que achou antes, a ideia mais feliz de sua vida. O conteúdo dessa ideia pode ser vivido com rigor, mas também com simplicidade. A busca da relatividade. Muito antes de a busca da relatividade obter uma aceitação na comunidade científica, Einstein dedicou-se a modificar a que havia sido citado de modo a adaptar no começo da relatividade os sistemas não inerciais que estavam apagados das mudanças relativísticas. As dificuldades que tiveram de ser superadas foram enormes, principalmente por exigirem formalismo matemáticos, como cálculos tensorial e geometria diferencial, com as quais Einstein não tinha familiaridade para a superação dessas dificuldades. Ele contou com o apoio do amigo e matemático Grosseman. Em novembro de 1915, com a Primeira Guerra Mundial em andamento, a qual, aliás, havia se oposto, Einstein chegou finalmente aos resultados, que considerou satisfatórios, logo publicados em 1916. A primeira é que ele explicava desvio na órbita observado do planeta Mercúrio, que não era explicado. O segundo resultado, mais espetacular, é que ele previu um desvio na trajetória de raios luminosos quando este passassem perto de grandes massas, como o Sol, que era incompatível com a previsão da gravitação newtoniana para o mesmo efeito. Desde o anúncio da relatividade geral, as atenções dos astrônomos começaram a se voltar para essas observações. Afinal, ela poderia responder a espetacular questão: quem estava certo, Einstein ou Newton?